Oi, pessoal. Vamos conversar sobre algo hoje? Uma verdade sobre dinheiro que, olha, muita gente poderosa prefere que a gente não saiba. É algo que pode estar custando uma grana e o pior, sem que a gente nem perceba. Exatamente essa a ideia. Sabe aquela coisa de que o melhor lugar para o nosso dinheiro é o banco de sempre, o bancão? Pois é, isso é uma história muito bem contada. E hoje a gente vai desmontar essa história e mostrar o porquê. Para a gente entender isso na prática, vamos dar uma olhada num caso real. A história é de uma profissional de sucesso, uma dentista. Ela tinha um patrimônio bem legal, mas nas palavras dela mesma se sentia cansada, perdida com as próprias finanças. E o mais impressionante é que o caso dela não é exceção. Na verdade, é um padrão. É super comum. Gente que ralou a vida inteira, construiu um patrimônio, mas olha pro dinheiro e sente que ele simplesmente não rende, sabe? Não tá trabalhando como deveria. E aí a gente chega numa das grandes barreiras, né? Aquela ideia de que assessoria financeira, ajuda profissional, é coisa de milionário. E foi exatamente esse pensamento que a impediu de procurar ajuda por anos. E enquanto isso, o potencial do dinheiro dela ia, se perdendo pelo ralo. Bom, para resolver o problema, o primeiro passo era entender o tamanho do rolo. Era preciso mapear tudo. E o que os assessores encontraram foi, um patrimônio de cair o queixo, mas uma bagunça total, completamente desorganizado. Imagina só, é como ter todas as peças de um quebra-cabeça caríssimo, valendo milhões, mas todas jogadas no chão. E o pior, sem ter a foto da caixa para saber que imagem montar. Era exatamente assim que o patrimônio dela estava. Olha só os valores. O patrimônio tinha coisas bem sólidas, claro. A casa onde ela morava, por exemplo, avaliada em R$1.100.000. E também um sítio, uma terra com plantação de eucalipto que valia uns R$800.000. Ou seja, peças grandes, importantes, mas cada uma num canto. Quando a gente junta tudo, dá pra ver que são vários imóveis, uma grana alta, milhões de reais. Mas o ponto-chave, o detalhe que faz toda a diferença, tá aqui. R$415.000 investidos no banco e 90.000 parados na conta corrente ou em casa mesmo. É exatamente aí que o dinheiro começa a escapar pelos dedos. Tá, mas e aí? Qual o problema de deixar o dinheiro aí? O problema é uma coisa chamada custo da inércia. É o preço, um preço invisível que a gente paga por simplesmente não fazer nada. Pensa comigo nesses R$90.000. Esse dinheiro parado na conta, ou pior, em casa. Ele não tá só rendendo zero. Não, é pior que isso. Ele tá perdendo valor. Todo santo dia a inflação tá comendo um pedacinho desse dinheiro. E olha, o vazamento não para por aí não. Aqueles investimentos no bancão, geralmente eles vêm com taxas altíssimas e pouquíssimas opções de verdade. Soma isso com a insegurança, o cansaço de ter que cuidar de tudo, pronto, vira um ciclo que não sai do lugar. O dinheiro fica estagnado. Aí fica a pergunta, né? A pergunta que vale muito dinheiro. Quanto é que tá ficando na mesa? Quanto potencial tá indo pro lixo só por seguir o caminho de sempre? O caminho que todo mundo faz sem pensar. E é aqui que a gente entra no tal do segredo. O segredo que o sistema financeiro não faz a menor questão que a gente saiba. E a solução, pasmem, não é nada de outro mundo. É uma troca simples de lugar, de plataforma, mas que muda tudo. A diferença é brutal. Põe um do lado do outro. De um lado o bancão, taxa alta, pouca opção de investimento e um gerente que tem que vender de tudo um pouco. Do outro lado, uma corretora. Taxas bem mais baixas, um universo de produtos específicos para investir e gente que só entende disso, especialista mesmo. E o resumo da ópera, a frase de ouro do assessor, foi essa: uma corretora tem taxas infinitamente melhores que o banco. Presta atenção, ele não disse um pouco melhor, ele disse infinitamente melhor. É isso que vira o jogo, é essa chave que destrava o potencial de verdade do dinheiro. A partir do momento que ela entendeu isso, aquela sensação de estar perdida sumiu. De repente, um objetivo que parecia lá longe, inalcançável, virou um ponto claro no mapa. Um destino. Essa cliente tinha uma meta bem específica, mas não fazia ideia de como chegar lá. Ter R$1 milhão investidos. Antes, isso era só um sonho. Com essa nova informação, virou um projeto, com começo, meio e fim. Então, com essa meta de R$1 milhão na cabeça, a troca para a plataforma certa, para a corretora, se tornou o carro para fazer essa viagem.
O como fazer finalmente apareceu. Ficou nítido. E o plano de ação pode ser resumido em 4 passos bem simples. Primeiro, entender onde se está, fazer um diagnóstico completo. Segundo, otimizar, tirar o dinheiro do lugar caro e colocar no lugar certo. Terceiro, e super importante, criar o hábito, a consistência de investir. E o quarto passo é a consequência de tudo isso. A confusão vira clareza, o caminho se abre. Tem uma frase do assessor que amarra tudo isso. É importante saber aonde a gente quer chegar, senão qualquer caminho serve. E a verdade é que o qualquer caminho, o caminho padrão, quase sempre é o mais caro. Ter um objetivo claro foi o que permitiu encontrar a rota mais curta e barata. E para fechar, fica aqui uma reflexão, uma pergunta para todo mundo se fazer, olhando para as próprias finanças. O dinheiro está no melhor lugar possível? Está trabalhando para valer? Ou ele está só parado no lugar de sempre por costume? Pensar nisso, de verdade, pode ser o primeiro passo para uma jornada financeira completamente diferente.